Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do NetGesiel, parceria com o Espiritismo.net. Hoje prosseguimos com a perícope que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. A gente está na segunda semana, né? Acho que a gente consegue terminar hoje. Vamos só dar uma lida rapidinho aqui no que a gente já viu, né? Então, vamos lá. No dia seguinte, numerosa turba que viera para a festa, ao ouvir que Jesus vinha para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus, encontrando um jumentinho, sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem sentado sobre um filhote de jumenta. Os discípulos inicialmente não entenderam essas coisas a respeito dele, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram que essas coisas relativas a ele estavam escritas e que lhe fizeram essas coisas. Assim, a turba que esteve com ele quando chamou Lázaro do sepulcro e o ergueu dentre os mortos estava testemunhando. Por causa disso, a turba encontrou-se com ele porque ouviu que ele havia realizado esse sinal. Então, disseram os fariseus entre si: Vede que nada é proveitoso, eis que o mundo vai atrás dele. Meu amor, é porque aqui está aparecendo, Valdete está apresentando, mas não está aparecendo para mim. Será que é minha internet? Como que está para os outros? Para mim está tudo bem. Normal, Val. Então, eu acho que é a tua internet. Então deve ser a minha internet. Desculpa, minha filha, desculpa te interromper, minha Val, desculpa. Sem problema, querida, sem problema. Só dando uma pinceladinha assim em cima do que a gente viu semana passada, né? Então, a gente falou muito da questão desse povo todo que devia estar lá, né? Entre essas pessoas todas que a gente viu que devia ser realmente um número muito grande, estavam ali presentes uma turma que tinha visto ali a questão de Lázaro, né, e que tinha seguido Jesus por conta disso. Havia uns que já estavam seguindo Jesus mesmo antes disso, né? Havia um número muito grande de judeus que estavam em Jerusalém por conta da festa, porque era uma semana antes da Páscoa, né? E provavelmente também muitos curiosos que se aproximam por conta do alvoroço, daquela condição toda ali, né? Pessoas levantando ramos de palmeira, etc. Então, muita gente, até curioso, que não sabia de nada, né? Estava ali também envolvida. Então, existia uma multidão bastante imensa ali, né? A gente comentou que a questão da palmeira, que ela era um símbolo para eles de vitória, de exultação, né? E falamos da questão do Hosana, de Hosana, a palavra Hosana, Hosana nas alturas, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ali que eles gritam, né? Para eles tinha o sentido assim de salve, Deus salve o rei, e eram palavras que eram utilizadas assim, em grandes atos de louvor ou de agradecimento dentro do templo, né? Então, era mais uma razão para que os fariseus, ali, os sacerdotes, ficassem, assim, preocupados, entre aspas, né, sobre o que estava fazendo, né? Comentamos com relação à turba, era um texto, acho que do Pastorino, salvo engano, né, que a gente viu, que nos alerta sobre a questão da multidão, né? Quando você está junto com uma multidão que está exaltando alguma coisa, que está comentando sobre alguma, não precisa ser uma multidão assim de milhões de pessoas, mas até num grupo pequeno, né? Quando você se aproxima e eles estão ali empolgados, vamos dizer assim, com um determinado assunto, né?
a advertência do Pastorino, eu lembro que ele falou, feche os olhos e mergulhe dentro de si, né? Analise bem se aquilo que está sendo exaltado ali faz parte do que você considera como adequado, né? E falamos um pouco da questão do jumentinho, né? Que essa questão dele aparecer no jumentinho também fazia parte de uma... ele faz lembrar, né, uma profecia que existia a respeito do Messias, né? Que essa parte que ele fala aqui, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem sentado sobre um filho de jumenta. Então, a gente viu, inclusive, a parte do Antigo Testamento que citava isso, né? E hoje, a gente começa com essa parte aqui, a partir do 16. E os discípulos, inicialmente, não entenderam essas coisas a respeito dele, deixa eu pôr aqui, a respeito dele, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que essas coisas relativas a ele estavam escritas e que lhes fizeram essas coisas. Então, parece que eles, a princípio, né, inicialmente, como está escrito aqui, inicialmente, eles não perceberam que tudo aquilo que estava sendo feito ali, na verdade, por Jesus, tanto naquele momento como em outros, que tantas vezes no Evangelho, a gente já viu algumas coisas a respeito, ele faz lembrar uma profecia, né, a respeito dele. Então, parece que João diz que, a princípio, eles não entenderam isso, mas eles só foram perceber que havia essa relação com o Antigo Testamento depois, quando Jesus foi glorificado, na verdade, né, que entenderam todas as coisas que ele fez e as coisas que foram feitas para ele, né? Então, olha, um texto do Pastorino também que fala a respeito disso. João, com sua agudeza crítica, começa a levantar o véu de tudo o que se vai passar, com aquela frase simples, mas profundamente reveladora. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, mas quando Jesus se transubstanciou, então se lembraram de que isso estava escrito sobre ele e do que havia sido feito. Ora, o evangelista não diz nesse momento, eles não entenderam, mas sim a princípio, o que denota que só bastante tempo depois, e quando Jesus se transubstanciou, ou seja, quando ele subiu, né, é que conseguiram compreender essas coisas. No fundo, eles ainda estavam esperançosos daquele Messias guerreiro, né, que iria libertá-los no domínio romano. Os discípulos, deslumbrados pela exaltação de Jesus e ansiosos pelo poderio político, não puderam entender a profundidade de todos os atos de Jesus, o que sucederia depois, apesar de todas as advertências do Mestre. Então, no fundo, eles ainda estavam esperando aquele Messias guerreiro, né? Que ia subir no cavalo branco, levantar a espada e liquidar com os romanos todos, não é? E com toda aquela exaltação que estava sendo feita ali com Jesus, né? Eles que estavam ainda pensando nesse poderio político, eles realmente foram levados, né? Foram levados por aquela exaltação, junto com a multidão, inclusive, né? E não entenderam realmente o que estava se passando naquele momento, né? E seguindo aqui, ó, e todos maravilhavam-se com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, disse para os seus discípulos, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, desconheciam essa palavra, que estivera encoberta para eles, a fim de que não percebessem e temiam interrogá-lo a respeito deste dito. Isso está em Lucas, lá no capítulo 9. Ou seja, Jesus fez diversas advertências, né, do que iria acontecer com ele. Mas, como está escrito aqui, né, eles desconheciam essa palavra de Lucas, né? Desconheciam essa palavra no sentido de,
olha, eu estou ouvindo, mas eu não estou admitindo que isso possa acontecer, né? Então, eu deleto da minha cabeça, né? Eu não vou admitir que isso possa acontecer. Então, eu simplesmente faço de conta, entre aspas, que eu não ouvi, né? Então, esse é o sentido do desconheciam essa palavra e que estava encoberta para eles, né? O sentido de o amor era muito que eles tinham por Jesus, com certeza. E eles não podiam imaginar que aquele que eles já estavam entendendo como sendo o Cristo fosse passar por tudo que ele passou, na verdade, né? Alguém quer comentar alguma coisa também? Seguindo aqui um pouco, ó, também não entenderam o desenrolar da missão do Cristo em conformidade com as profecias, de longa data a seu respeito, como a gente estava falando, né? Muitas coisas que ele fez foi de conformidade com as profecias, ou seja, para cumprir aquelas profecias, né? Mas realmente não foi percebido, né? Só puderam ter uma visão geral após a conclusão da missão de Jesus na Terra. E aí tem um trechinho aqui, que é da passagem do caminho de Emaús. Vocês lembram o que é o caminho de Emaús? Depois da crucificação de Jesus, estavam indo 2 discípulos para Emaús, caminhando para Emaús, né? E eu não lembro o nome desses discípulos, e eles estavam lá tudo triste, tudo angustiado, tudo, né, perdido ali, meio que perdido ali, porque havia acontecido a crucificação, né, e eles estavam assim, nossa, perdido ali mesmo, né, e aí eles estão andando e chega perto deles um peregrino, que na verdade é Jesus, mas eles não percebem que é Jesus, só vão perceber mais para frente, né? E esse peregrino, que é Jesus, fala para eles isso: ó tolos e lentos de coração, quer dizer, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? Lentos de coração para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Tudo isso já foi dito. Porventura, não era necessário o Cristo padecer essas coisas e entrar em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Quer dizer, ele pegou as escrituras e foi passando pelas escrituras e explicando para os discípulos ali tudo que já estava previsto, né? Já tinha sido profetizado, e que foi o que aconteceu realmente, né? Por isso que ele fala, lentos de coração para crer nas coisas dos profetas, né? A passagem de Emaús é uma passagem muito linda, a gente podia um dia pegar essa passagem para estudar, muito legal, acho tão bonitinho. Pessoal, mais algum comentário a respeito aqui? Está conseguindo ver agora, Didimar? Você está sem som. Eu saí, entrei, aí voltou, filhinha querida. Então tá bom. Eu dei uma saída rápida e voltei, tá? Tá bom, legal, obrigada. Então tá, então vamos seguir mais um bocadinho aqui, ó. Assim, a turba que esteve com ele, quando chamou Lázaro do sepulcro e o ergueu dentre os mortos, estava testemunhando. Ou seja, nós vimos o que aconteceu, ele é o Messias, ele ressuscitou Lázaro, né? Por causa disso, a turba encontrou-se com ele, porque viu que ele havia realizado esse sinal. Então, o que a gente comentou já, né? Que muitos já seguiam antes disso, e muitos passaram a segui-lo depois dele chamar Lázaro do sepulcro, aí, né? Como fala aí. Porque, na verdade, entre as coisas que estavam previstas, vamos dizer, não sei se o termo é esse, mas que dizia aí nas antigas escrituras que poderia identificar quando o Messias viesse, é que ele ressuscitasse alguém. Né? Isso era um dos sinais que provava que ele realmente era o Messias. Né? Então, quando ficam sabendo que ele chamou Lázaro no sepulcro, pronto, a multidão
né, que já o seguia, ficou mais claro para todo mundo, né? Então, gente, eu vou pular aqui, depois a gente volta. Não, vamos voltar aqui. Olha, os discípulos se alegravam grandemente com aquela exaltação de Jesus, né? Tanto os que estavam ali presentes, ou os que já vinham com ele, os que viram o negócio do Lázaro, né? E está em Lucas, nessa passagem mesmo, mas em Lucas, né? Está escrito assim: e alguns dos fariseus da turba disseram para ele, para Jesus, né? Mestre, repreende os teus discípulos, porque eles deviam estar exaltados, em alegria, em festa, né? E a resposta, Jesus disse para eles: eu vos digo, se eles silenciarem, as pedras gritarão. Quer dizer, os fariseus já perceberam todo esse alvoroço aí e pediram para ele para que cessasse aquilo, né? E ele falou que não era possível. Então, o Barclay comenta isso. É evidente que numa situação semelhante era impossível falar com a multidão. A multidão agitada não se detém a ouvir a ninguém uma vez que está em marcha. A voz de Jesus não teria chegado a essa imensa multidão. De maneira que Jesus fez algo que todos pudessem ver. Aproximou-se sobre o lombo de um jumentinho. Agora, isso tinha dois sentidos. Em primeiro lugar, era uma afirmação deliberada de que era o ungido de Deus, o Messias, segundo a tradição, a profecia, porque era uma atuação das palavras do profeta Zacarias, que a gente já até viu semana passada, né? Que havia dito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Sem dúvida alguma, a ação de Jesus era uma afirmação messiânica. Mas, em segundo lugar, então, primeiro era isso, que ele entra aqui em cima de um jumentinho, como já havia a profecia, né? E outro aspecto, afirmava que era uma classe especial e peculiar de Messias. Não devemos fazer uma interpretação errônea dessa imagem. Olha que interessante o que vem agora, gente. Para nós, o jumento é um animal um tanto desprezado, mas não era o caso do Oriente. Ali era um animal nobre. Isso a gente viu semana passada, né? Que era até um animal assim precioso, caro, né? Então, ele cita aqui dois casos, ó. Jair, o Messias, tinha 30 filhos que cavalgavam sobre jumentos. Isso está em Juízes. Aitofel cavalgava sobre um jumento. Mefibosete, o príncipe real, filho do Saul, chegou até Davi cavalgando um asno. Entretanto, o importante é que o rei montava sobre um cavalo quando estava em pé de guerra. Chegava sobre um burro ou um jumentinho, né? Quando se propunha levar a paz. Isso está no Antigo Testamento. Olha que legal. Então, foi uma coisa que Jesus utilizou para mostrar que ele estava se propondo a levar a paz. A paz. E como está dito antes, né, tanta coisa Jesus mostrou que eles não perceberam, que só foram perceber tempos depois, né? Toda essa atitude de Jesus indica que trazia intenções de paz, que não era a imagem guerreira com a qual os homens sonhavam, mas o príncipe da paz. Ninguém percebeu essa intenção naquele momento, nem sequer os discípulos, que deveriam ter estado capacitados para fazê-lo, interpretaram-no assim. As mentes de todos estavam repletas de uma espécie de histeria coletiva. Aqui estava aquele que deveria vir. Mas eles buscavam
o Messias de seus próprios sonhos e desejos. Não buscavam o Messias enviado por Deus. Jesus apresentou uma imagem eloquente do que afirmava ser, mas não houve ninguém que a compreendesse. Bonito isso, né, gente? Eu achei lindo essa coisa de quando ele fala aqui, né? Que enquanto o rei montava no cavalo, enquanto ele estava em pé de guerra. Agora, quando ele chegava montadinho num burrinho, no jumentinho, é porque ele se propunha a levar a paz. Muito lindo isso, gente. Tanta simbologia que Jesus colocou que a gente não tem noção. A gente não tem noção. A gente não tem intimidade. Eu, pelo menos, não tenho intimidade nenhuma com o Antigo Testamento, né? Eu já li tudo aquilo, gente, mas, assim, intimidade de lembrar, de citar, essas coisas, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Fala, Alcione. Val, e é agora que a gente está observando que é importante estudar o Antigo Testamento, né? Com certeza. Agora, quem sabe, né? Ver, quem sabe entender, né? Porque isso tudo está escondido, meio escondido, você não acha? Olha, gente, está escondido entre aspas, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu segui por um bom tempo, agora faz alguns episódios que eu não assisto, mas tem a série de Moisés a Kardec, não sei se vocês já ouviram falar. Aonde isso? De Moisés a Kardec, é uma série... Sim, é com Álvaro, né? É uma série que já tem alguns anos, tá? Que eles estão... É o Moisés, é o Álvaro, é o Elahá, e agora, de um tempo para cá, está o Severino Celestino também. Eu, para dizer a verdade, gostava mais quando era só o Álvaro e Elahá, mas tudo bem. E eles estão analisando desde Gênesis, agora, eu nem sei onde que eles estão agora, não sei se é Eclesiastes, Números, sei lá. Desde da Gênese, Êxodo, tudo, Deuteronômio, todo o Antigo Testamento, eles analisam aquilo à luz da doutrina espírita. Gente, é fantástico as interpretações que fazem ali, principalmente, eu gosto demais do Álvaro, né? Eu gosto demais dele. Que faz ali, principalmente o Álvaro, o Elahá ali, nossa, é uma coisa fantástica o que eles fazem. Só que isso é assim, ó, já tem alguns anos, se vocês forem buscar lá atrás, talvez deva ter aí alguma playlist que traga lá desde o início, mas é fantástico. Então, tem coisas, assim, maravilhosas, né? A maneira como, até pouco tempo eu ouvi o Álvaro comentando, a questão do sacrifício de animais. Como que você pode interpretar isso aqui à luz do conhecimento que a gente já tem agora? Entende? Eu não vou saber explicar para vocês, gente, mas... então, assim, tudo aqui, tem muito ensinamento lá, mas não é fácil para a gente entender, não é fácil de jeito nenhum. Agora, o Álvaro estudou nas escolas rabínicas lá em Israel, né? Então, assim, eu acho que Álvaro é meio que um enviado, assim, sabe? Porque ele é judeu, ele não aceitava Jesus de jeito nenhum, mas ele conta a história dele, né? Ele passou por um processo, assim, de obsessão intensa, terrível, e até que ele entrou para o espiritismo e começou a entender as coisas. Mesmo quando ele entrou para o espiritismo, ele ainda não aceitava Jesus, ele foi aceitar depois de entender certas coisas dentro do espiritismo. Entendeu? E hoje ele é um palestrante aí fantástico, né? Tem reflexões maravilhosas a respeito, sempre a conexão que ele fala. A última palestra que eu assisti dele foi sobre Maria, que ele fala, eis-me aqui, a serva do Senhor, aquela fala de Maria, e ele compara isso lá com Abraão, com o início lá, sabe, da história, e faz a relação, então você vai entendendo aquilo,
relacionando com o que aconteceu com Maria. É maravilhoso, gente. É maravilhoso poder entender o que está lá no Antigo Testamento. É maravilhoso. É maravilhoso. E aí a gente vai entendendo realmente o quanto é importante, como o senhor falou, né? O quanto é importante a gente conhecer o Antigo Testamento. E ter intimidade com ele, né? Não vai ser fácil para nós, para mim, essencialmente, dentro dessa... Aí, obrigado, Jussarinha. Obrigado. Olha aí, pessoal. Pega aí. Então, vamos lá, ó. Prosseguindo mais um pouco. A turba, em geral, em seu estágio de compreensão, prende-se primordialmente aos sinais exteriores, que a deslumbraram e atraem, e por isso mesmo está sujeita às mudanças repentinas de opinião. A fé é ainda imatura, fundada apenas sobre as aparências, e não em compreensão mais profunda sobre os preceitos divinos de autoaperfeiçoamento e sobre o esforço que cabe a cada um para vivenciá-los. Então, assim, a turba sabia que ele tinha ressuscitado Lázaro. Então, estavam presos àquilo, né? Estavam exaltando aquele acontecimento, né? Exaltando que ele estava chegando aí em cima de um jumentinho, e todo mundo feliz, né? Então, no fundo, eles faltavam um pouquinho de compreensão mais profunda ainda. Por isso que, uma semana depois, tanta gente mudou de opinião e gritava crucificam, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos seguir mais um pouquinho, tem um trecho aqui do Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhe a obscuridade. Ou seja, quando o homem chega a um certo ponto de amadurecimento, ele próprio procura um melhor entendimento, procura mais conhecimento, né? Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre tua fé, sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Isso é para o nosso raciocínio, né? A gente, aos pouquinhos, está crescendo, e aos pouquinhos a gente vai sentindo a necessidade de aprender um pouco mais, de entender um pouco mais, de pegar uma passagem de Jesus. Sabe uma coisa que... Eu não fiz isso para essa passagem, mas uma coisa que às vezes é interessante para a gente buscar lá no Antigo Testamento, o que está relacionado, a Bíblia de Jerusalém, salvo engano, a Bíblia de Jerusalém, ela traz, deixa eu confirmar, ela está aqui. Isso, a Bíblia de Jerusalém, quando você lê qualquer passagem, ela tem nas lateraisinhas, assim, umas letrinhas pequenininhas que dizem com o que está relacionado. Né? Então, ela fala lá de Levíticos, Deuteronômio, de tudo, Isaías, Jeremias. Ela põe ali a referência do que está relacionado lá no Antigo Testamento. Entendeu? Então, é uma maneira da gente... A gente não tem intimidade com o Antigo Testamento, mas a Bíblia de Jerusalém nos propicia essa intimidade para a gente buscar no lugar certo, aonde que está a referência, né? Então, essa é uma possibilidade de como a gente buscar
qual a relação que tem com o Antigo Testamento. Tá bom? Acho que as outras, não sei se todas têm. Eu sei que a de Jerusalém tem. A de Jerusalém acho que é uma das mais conhecidas, né? Vamos lá. A ressurreição. O que nós falamos da ressurreição de Lázaro? Ó. A ressurreição de Lázaro havia sido o maior de todos os sinais de Cristo até então, porque como uma prévia simbólica da vitória do Espírito sobre a morte, que ele próprio demonstraria dias depois. Todos os imperadores, tiranos e déspotas da humanidade, até então, tinham a morte como instrumento supremo de dominação e poder. Cristo, no entanto, demonstra com sua ressurreição o quão limitado é esse poder. Seu reinado é distinto, justamente porque transcende a morte. O que ele quer dizer com isso, gente? É que quando ele fala ali, os tiranos e déspotas, né, tinham a morte como instrumento supremo. É aquela coisa, ou você abjura Jesus, ou você vai morrer. Ou você faz isso que eu estou mandando, ou você vai morrer. Agora, para os discípulos, isso não era um problema. Né? Depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus voltou e mostrou para eles que a morte não existe, e que eles tinham em mente que eles morrendo, entre aspas, eles iriam encontrar com Jesus, a morte para eles não era nenhum desafio. Não era nenhum desafio. Né? Então, por isso que a força ali do cristianismo nascente ali foi muito grande. Foi muito grande. Eles não se acovardavam por pouca coisa. Eu acho que não se acovardavam para nada. Né? Eles tinham a morte talvez como um troféu, né? Como uma grande uma grande alegria de poder talvez encontrar com Jesus novamente, né? Então, para eles, a morte não era nenhum desafio, não era nenhum problema para eles. Olha, o meu reino não é deste mundo. Muitos buscaram a Jesus apenas pelo que ouviram falar sobre ele. Para muitos, era apenas curiosidade. Para outros, foi um encontro e transformou-lhes a vida para sempre. Aí, gente, eu pus um pedacinho aqui do Paulo Estevão, que é uma fala do Ananias. Quem era o Ananias? Vocês lembram quem era o Ananias? Depois que Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele foi para uma estalagem lá, ficou 3 dias, né? Jesus deixou ele 3 dias para pensar lá um bocadinho, né, na vida dele. E aí Jesus vai atrás de Ananias e pede para Ananias ir lá curar Paulo. E aí Ananias está contando a história dele aqui, ó. Ananias, contando para Paulo, né? Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus, por intermédio dos apóstolos. Depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário, esclareceu que era sapateiro em Emaús e tinha ido à Cidade Santa para as comemorações do templo. Tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Falou da compaixão que lhe causara o Messias, coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Quer dizer, Ananias não conheceu Jesus, Ananias não conhecia Jesus até então. Né? Profunda a emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos da fúria popular que vociferava o crime hediondo. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguira o condenado até o monte. Da cruz do martírio, olha que coisa, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira,
de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o espírito, que aceitou o evangelho sem mais hesitação. Então, olha que lindo. Ananias foi transformado, sei lá, convertido por um olhar de Jesus. Por um olhar de Jesus. E é uma testemunha daquilo que a gente falou, que muitos que estavam ali, muitos estavam porque seguiam Jesus, por causa de Lázaro, por causa de outras coisas, né? Muitos estavam ali por causa da festa, e muitos estavam ali por pura curiosidade do que estava acontecendo, daquela bagunça que estava acontecendo ali, naquela hora, né? Ananias era um desses, que se aproximou, foi pela festa, mas se aproximou ali por conta da curiosidade, né? É lindo esse pedacinho de Ananias, né? Fala, Jussarinha. E assim, e a gente ao estudar, né? Você começar a estudar esse evangelho, você começa também a se apaixonar, porque você se aprofunda, quando você pega e vai estudar, não é ler, porque a leitura não te informa, não te passa as coisas essenciais, é quando a gente estuda, não. Aí tem essa paixão. Aí eu me considero uma Ananias, porque é essa paixão, o olhar dele entrando, sabe, olhando para mim e me chamando. A decisão realmente de seguir através do estudo e dar prosseguimento a seguir, né? a modificar, a fazer minha reforma, entender completamente o que tem que ser feito. É lindo. É lindo demais mesmo. Bom, seguindo aqui tem um texto do Pastorino. Um pouco repete o que a gente já viu aí semana passada, tá? Mas depois a gente prossegue. Toda a alegria e festa popular não penetraram no imo do coração do mestre, que continuava triste, chegando a chorar pelo que antevia dever suceder a Jerusalém. Vê-lo-emos dentro em pouco. Sabia que todos endeusavam a personagem transitória e que os gritos de alegria eram apenas exterioridades emotivas. Aqueles mesmos gritariam dias mais tarde, mata-o, crucifica-o. Assim, esse pedacinho a gente já leu semana passada. Assim, qualquer criatura que tiver em torno de si multidões ululantes de alegria, endeusadores contumazes a bater palmas, feche seus olhos e mergulhe dentro de si mesmo. As demonstrações de entusiasmo provocam a queda daqueles que vivem ainda voltados para fora, a procura com os olhos, a aprovação dos homens e a busca do maior número de seguidores. Quando ele fala aqui no começo, né, sabia que todos endeusavam a personagem transitória. Essa personagem transitória representava a figura dele, material, a personagem dele, né, encarnado. Mas ele encarnado não era exatamente o Cristo que nós esperávamos. Glorinha? Não, é só, quando a gente está lendo, era só para chamar a atenção que a gente ainda tem um comportamento humano hoje. A gente ainda vê esse comportamento. Sim. Não é? Infelizmente. Com Já certeza. passaram mais de 2000 anos e ainda a gente vê esse comportamento. É só isso. Obrigada. Com certeza, querida, com certeza. Continuando aqui um pouco o texto do Pastorino, né? Todavia, olha só, o plano astral naquela região e naqueles dias devia estar vibrante de expectativa. Nós estamos falando da entrada dele em Jerusalém, né? E sendo o povo judeu, como sempre ficou demonstrado através dos séculos, altamente sensitivo, com a mediunidade à flor da pele, não há dúvida de que a manifestação dos desencarnados deve ter influído fortemente os encarnados. Para o mestre, que percebia o plano astral
e sua vibração e agitação inusitados, devia ter-se afigurado que, se os seres animados fossem impedidos de manifestar, os desencarnados e elementais, os próprios seres inanimados saltariam rumorosamente de alegria. Quer dizer, se o pessoal, para entender melhor isso, né? Enquanto Jesus estava aqui encarnado, em todos os momentos, principalmente nos momentos que ele ensinava, que ele fazia alguma coisa, sei lá, em todos os momentos devia ter uma falange de espíritos desencarnados imensa, acompanhando. Tanto os que eram contra, que queriam provocar de alguma forma, que provavelmente estavam sempre provocando fariseus, sacerdotes, escribas, etc., né? Como espíritos que, assim, buscavam Jesus para ouvi-lo. Eu lembro que ali no nosso lar, só a veneranda e o governador que tiveram oportunidade de ver Jesus, não é isso? Agora, você imagina a condição, assim, a situação mais inusitada possível, que era a possibilidade de você ver Jesus. Você vê Jesus ali, pessoalmente, ouvir Jesus falando. Então, devia haver muitos espíritos encarnados que o acompanhavam para aproveitar essa oportunidade única da história da humanidade. Oportunidade única. Não é? Então, assim, devia ter muito, encarnado e desencarnado, né? De um lado e do outro, vamos dizer assim, né? Usando o palavreado mais popular, né? Então, muitos desencarnados que seriam contra, né? Se esse pessoal fosse impedido de exaltá-lo, ficariam rumorosamente de alegria, né? Saltariam rumorosamente de alegria, né? Mas e existiam também, talvez, muitos desencarnados ali, que também não tinham completamente entendido a condição da missão de Jesus na Terra, né? E que estavam junto com aquela multidão que o exaltava, né? Que levantavam as palmeiras, enfim, e que mais para frente depois gritaram, né? Mas vamos lá, seguindo mais um pouco. Mas o exemplo é precioso para todos nós, sobretudo em certas fases de nossa vida, quando um grupo de criaturas, voluntariamente ou não, com consciência do que estão fazendo ou não, é o que a Glorinha estava falando aí, se reúne em redor de nós com a intenção de derrubarmos. E para consegui-lo mais fácil e rapidamente, usa o melhor instrumento de sapa que pode existir na Terra, o elogio. A gente falou sobre isso a semana passada, né? Lemos até um texto do Emmanuel, que o título era Elogio. E aí, já partindo para o último, né? Então disseram os fariseus entre si: vede que nada é proveitoso, eis que o mundo vai atrás dele. A condição dos fariseus, né? Aí uma fala de Barclay. No pano de fundo estavam as autoridades judias. Sentiam-se frustradas e impotentes. Não podiam fazer nada que detivesse o magnetismo produzido por esse homem chamado Jesus. O mundo inteiro, diziam, vai atrás dele. O mundo inteiro vai atrás dele. Nesta frase das autoridades, vem um exemplo, a gente vê, né, um exemplo esplêndido dessa ironia da qual João é tão hábil. Nenhum autor do Novo Testamento pode dizer tanto com uma reticência tão surpreendente. Foi porque Deus amou tanto o mundo que Jesus veio a ele. E aqui, sem propor-lhes, seus inimigos dizem que o mundo vai atrás dele. Os próprios inimigos dizem o que era esperado, né? Na próxima sessão, João relatará a vinda dos gregos
a Jesus. Ou seja, chegam os primeiros representantes desse mundo mais vasto, os primeiros pesquisadores do mundo exterior. As autoridades judias pronunciaram uma verdade mais profunda do que imaginavam, quando disseram que o mundo inteiro se separava deles para seguir a Jesus. Aqui, nos lábios dos inimigos de Jesus, encontramos um vaticínio do que acontecerá. Não podemos deixar essa passagem sem assinalar o elemento mais singelo. São muito escassas as ocasiões da história do mundo quando se pôs de manifesto uma coragem tão magnífica e deliberada como nesta entrada triunfal. Devemos lembrar que Jesus era um proscrito, que as autoridades estavam decididas a matá-lo. A prudência lhe teria aconselhado voltar atrás, voltar para Galileia, ou as paragens desérticas. Mas ele sabia que ele estava sendo perseguido, que todo mundo queria matá-lo. E ele vai. Se, apesar de tudo, entrava em Jerusalém, a mais mínima cautela teria indicado que devia fazê-lo em segredo e buscar um esconderijo. Entretanto, entrou de maneira tal que todos os olhos se posaram sobre ele. Era um ato da coragem mais elevada, porque desafiava tudo o que o homem podia fazer. E era um ato do mais elevado amor, porque era o último chamado do amor antes do fim. Era o último chamado que Jesus podia estar fazendo, né? Muitos dos fariseus estavam mais preocupados em manter a massa sob seu domínio do que ajudá-la a se erguer em sua ignorância ao conhecimento espiritual. Valorizavam mais o poder do que a verdade. Entretanto, ainda assim, são forçados a reconhecer a atração que Jesus exercia sobre o povo por sua própria autoridade moral. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui tem uma fala de Gamaliel, porque que fala aqui, né? Os fariseus estavam preocupados só em manter o domínio deles, né? E eles fizeram tudo que seria possível para que, mataram Jesus, né? E mesmo depois faziam tudo possível para que ele fosse esquecido, ignorado, né? E aí, no episódio de Paulo, lá, quando ele ainda era Saulo, que ele persegue os cristãos, tal, que ele prende, depois de Estevão, né, ele prende Simão, João, prende alguns dos discípulos lá, né? E aqui tem uma fala de Gamaliel que alerta, né, com relação a essa questão. Por mais que tentem os homens, não podem impedir a execução dos desígnios divinos. O progresso é uma lei, e a verdade irá gradualmente se tornando clara para todos. E aí vem aqui a fala de Gamaliel com relação a isso, né? E agora vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-os, porque se este propósito ou esta obra for de homens, será destruída. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. E também para que não sejais considerados homens que lutam contra Deus. Olha que fala de Gamaliel. Quem é? Pode falar. É só para lembrar que Paulo estudou com Gamaliel, né? Isso, Gamaliel era meio que professor do Paulo, né? Sim, Ele era era muito importante no Sinédrio. Sim, sim. Obrigada. Inclusive, era, assim, na época, Gamaliel estava já se aposentando, vamos dizer assim, né? E Saulo iria
praticamente ficar no lugar de Gamaliel. Ficar no lugar, isso. E Gamaliel, ele recebeu os escritos de Mateus. Sim. Aí ele começou a estudar isso, se apaixonou, entendeu mais ainda, e foi isso que ele passou para Paulo, né? Para Paulo poder estudar. Salvo engano, ele recebeu um convite de Simão Pedro para visitar lá a Casa do Caminho. Isso, né? E lá na Casa do Caminho ele vê todo o trabalho que o pessoal estava fazendo, encontra até um conhecido antigo que estava doente, né? Que estava ali esquecido da família ali, né? E lá ele recebe os manuscritos de Levi, que depois, algum tempo depois, ele vai entregar para Paulo, né? Isso. Paulo começa a ler, entender, se dedicar para estudar mesmo, para compreender isso tudo, e aí mudou completamente. É para se apaixonar, né, Jussara? Não, nem fala. Essas escritas, vamos dizer assim, elas são apaixonantes desde aquela época e continuam nos apaixonando. Continua. É muito lindo. Né? É muito lindo, né, Maria? Muito lindo. Tem a transformação, né, através dessas escritas, né? Jesus ensina, né? Fala, toda vez quando ele salvava, curava alguém, ele disse, não peques mais, ou seja, repensa nas suas atitudes, modifique, né? Trabalhe a sua questão moral. E ele tinha autoridade para isso, né? Para falar. Ai, gente. Emocionante. Emociona. Muito bom, gente, muito bom. Seguindo mais um pouco. Então, seguindo até a fala do Gamaliel aqui, pensando que, na verdade, a verdade realmente ela vai sendo desvendada aos poucos, a gente vai conhecendo aos poucos, né? Tem essa fala que está em Lucas, né? Não há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Não podem existir, e é uma fala de Kardec agora, não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Quer dizer, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Tem gente que fala que sabe tanta coisa, no fundo, a gente sabe muito pouco, né? Tanto é que tem questões no livro dos Espíritos, né, que eles falam. A gente não tem como responder isso, a gente não tem como explicar isso para vocês, que vocês não vão entender. Contentem-se com o que vocês podem entender. Mas não tem condições de entender o que a gente vai falar, então. Contentem-se com isso aí. Ai. Vamos ver. Aí, gente, acho que é o último texto do nosso estudo aqui, ó. Tá no Vinha de Luz, o povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Está em Lucas. A perseguição aos apóstolos do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças
nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século, se renovam, sempre mais altos, para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. É o trajeto da humanidade, né? A gente ainda cai em muita conversa de, como ele fala aqui, de prejuízos eclesiásticos, dos sacerdotes, dos cientistas, dos demagogos que clamam ali, né, por fantasias brilhantes, como ele fala aqui. Mas, indiscutivelmente considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união, em sentido integral. Mas, de quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres e tal, mas nós estamos a caminho. A cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Quantas consolações não são oferecidas a todos nós aí, a cada século, a cada década, quantas pessoas não são renovadas? A gente ouve muitos casos de renovação, né? Então, assim, estamos caminhando, a humanidade caminha passo a passo, e que a gente possa fazer a nossa parte, né? Comentários, pessoal? E nós encerramos aqui. Essa parte é a nossa reforma, né? A gente ter essa consciência nossa do que a gente precisa modificar para seguir realmente a ele, né? E a gente conseguir crescendo devagar dentro cada um do seu passo mesmo, mas seguir em frente. Eu estava conversando com meu marido esse final de semana, ele parou para ver um filme de, como é que é? Viking. Aí eu estava assim, gente, comecei a pensar, era tanta guerra, as pessoas brigavam tanto. Aí eu falei assim, nós já melhoramos. Temos guerra? Temos, mas não como na época dos vikings. Não como aquela época, porque qualquer coisa eles matavam um ao outro, uma tribo matava a outra. Ah, Sara, não é do mesmo jeito como era. Então a gente tem, eu tô na fase que eu acho que a gente tem que ter questão do bom ânimo. Ver que muita coisa mudou. Muita coisa nós melhoramos, sim. Ainda temos muito a melhorar? Tem conta, com muita coisa, mas demais. Mas já não somos aqueles da época dos vikings, que é um filme que eu vi. Né? Nós já estamos realmente bem mais adiantados um pouco. Aprendendo. Tem ainda a questão da falta do conhecimento, das religiões utilizarem para poder levar as pessoas para um outro caminho. Tem, mas a gente vai estar conseguindo pensar e raciocinar um pouco mais, não como era antigamente, a gente está bem mais à frente, a gente conseguiu dar um passo a mais. Eu pelo menos tenho a visão, não sei se podem achar, você está igual, achando tudo belo, maravilhoso. Não, não acho tudo belo, maravilhoso. Não, Mas a gente já está melhor do que era.
Eu acho assim que esse sentimento que você falou, qualquer um matava qualquer um assim por qualquer coisa, né? Mas se você analisar bem, você falou, hoje nós ainda temos guerras, mas se você observar bem, as guerras acontecem por interesses de poucos, e que conseguem envolver um outro grupo, né? Isso. Mas se você for analisar, é uma fatia pequena. É uma fatia pequena da humanidade, né? Que ainda faz isso. Ah, mas tem muito crime, não sei o quê. Tá, tem muito crime. Mas ainda é uma fatia menor, né? Eu não digo uma fatia mínima, mas sei lá, não sei quanto. É menor do que a gente comparando com como era. É uma porcentagem, vamos dizer assim, a Glorinha entrando aqui de novo. É que ela caiu. Que ela tem que mudar o celular. Ué, não entrou? Entrou. Ela mudou, pegou do... Eu acho que ainda é uma porcentagem menor, menos que 50%, pelo menos. Mas acho que a Silvia quer falar alguma coisa aí. Fala, querida. Boa noite, gente. Acho que a fatia não é menor, os países é que estão maiores, foi difundido. E as guerras sempre é por interesse econômico. A guerra é pelo interesse econômico do governante. A população ela é iludida a combater, como era antes. Só aumentou o número de gente, eu acho assim. Eles são levados iludido que vamos limpar os países africanos, por exemplo. Não vou nem falar na guerra de Israel. Vamos limpar a etnia tal, vamos acabar com ela. Tudo por interesse econômico. Me calei. Não, Silvia, você está certa. Como a própria Valdete falou, de poucos, o econômico é um de poucos, né, que acabam influenciando a todos. O que eu falei até antigamente, a pessoa matava o outro porque eu quero o seu bode, você não quer me dar, então, pof, arrancava a cabeça fora. Hoje é assim ainda. Não devia. Não é assim, não é ao nível que era, né? Não. Eu acho que não. Eu também acho que não. Pelo menos a gente tem que pôr na cabeça que a gente cresceu um pouco, né? Nós somos tão bárbaros. Acho que a humanidade cresceu um bocadinho, né? E você falou, né, da nossa, com relação à nossa mudança, né, nossa reforma íntima, né, que somos responsabilidade nossa, né? A maior vitória que a gente pode ter nessa encarnação é a nessa melhoria, né? E a gente não pode esquecer que a gente está aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? E eu me lembro de uma fala do Jorge Larrat que eu achei fantástica. Tem muita gente que fala assim, Brasil, quero reencarnar aqui de volta no Brasil, não sei o quê, porque, né? Porque aqui é o Brasil, o coração do mundo, não sei o quê. Mas, assim, o que aconteceu nesse momento? A maior parte do espiritismo, o maior número de espíritas está aqui. Os maiores médiuns vieram para cá. Nós tivemos muitos aí, né? O Chico, o Bezerra, o Eurípides, a Ivone, enfim, tivemos muito aqui, ou seja, nós estamos numa escola, num intensivo aqui. E você está no intensivo para quê? Para voltar aqui? Não, você ir lá para Gaza, para sei lá para onde, para a África, para a Ucrânia, não sei, para a China, entendeu? Para levar o conhecimento para levar o sentimento cristão que você está adquirindo aqui, né?
Então, assim, eu gostaria de voltar aqui, sim, mas sabemos lá para onde nós vamos, né? Bom, pessoal, olha, eu estou preparando para nosso próximo estudo, Jesus e Tomé, tá? Essa passagem foi uma que também teve bastante votos ali naquela votaçãozinha que a gente fez. Estava em terceiro lugar essa daqui, então eu peguei essa daqui, tá bom? Então, na próxima semana, a gente começa com essa passagem aqui. Eu já estou preparando, estou achando bem legal de estudar. Alcione? Paulo, não é sobre o item de hoje, mas é interessante. Saiu no IBGE a pesquisa que o espiritismo diminuiu o número, né, de espíritas. Teve até uma live aí com vários estudiosos abordando essa questão aí. Aí tem aquele pesquisador de Juiz de Fora, né? Fez uma live muito interessante, sabe? Dizendo que a gente não deve confiar nessa pesquisa, que há muito particularismo e que eu vou passar lá no grupo, que é muito interessante a fala dele, inclusive Tá, okay. A pesquisa já tem 2 anos. Tá, ok. Só falando uma coisa, a última vez que me entrevistaram para o censo, não perguntaram para mim qual era a minha religião. E eu falei para a moça, eu falei, escuta, você não vai perguntar qual é a minha religião? Aí ela comentou que existia 2 questionários, um que era mais resumido e outro que era mais detalhado, né? E elas não faziam o detalhado para todo mundo. Então, assim, muita gente não se manifestou. Eu fui uma que não me manifestei. Glorinha? Não, é só para quem tiver o livro Boa Nova. Em Boa Nova tem uma passagem de Tomé com Jesus fala sobre Tomé, muito lindo, vale a pena dar uma olhada. Eu já até peguei. Obrigada. Aí, eu vou colocar no estudo para a gente ler junto. É lindo. Legal. Bom, pessoal, então encerramos por aqui. Obrigada a todos. Foi muito legal, como sempre, foi muito boa. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta com Jesus e Tomé. Tá bem? Beijinho para todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana.